Olá! Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do Ministério O Caminho, onde a verdade da Palavra de Deus é o nosso norte. Esse material foi desenvolvido com o apoio da inteligência artificial, mas quem guia a reflexão é o Espírito do Senhor, e o nosso compromisso aqui é um só: examinar tudo à luz das Escrituras Sagradas. Hoje a gente vai olhar para uma trilogia que fez barulho no cinema e nos livros, principalmente entre os jovens, a saga Divergente. E o nosso objetivo é entender o que essa história está ensinando, mesmo que de forma sutil, e como ela se posiciona diante dos fundamentos eternos da Bíblia. Mas afinal, o que tem de tão problemático na saga Divergente? Divergente não é só uma história futurista com romance e ação. Ela trata da reconstrução de uma nova sociedade humana onde o conceito de identidade, livre-arbítrio e moral é totalmente reformulado. É uma saga que questiona os limites entre ordem e liberdade, entre controle social e escolha pessoal e que aponta para uma solução totalmente centrada no homem. Qual é a história por trás da saga Divergente? A trilogia se passa em uma Chicago pós-apocalíptica, onde a sociedade é dividida em 5 facções com base nas virtudes dominantes de cada indivíduo: abnegação, altruísmo, audácia, coragem, erudição, inteligência, amizade, paz e franqueza, verdade. A protagonista, Trish Pryor, descobre ser divergente, ou seja, ela não se encaixa em nenhuma facção específica, e isso a torna perigosa para o sistema que controla a sociedade. O que se segue é uma jornada de revolução contra o controle das facções, revelações sobre manipulações genéticas do governo e a construção de uma nova ordem social, baseada na autonomia dos indivíduos. Foram 3 filmes entre 2014 e 2016, Divergente, Insurgente e Convergente. Milhões assistiram, livros vendidos aos montes, uma geração impactada por esse universo distópico, e muitos sem sequer perceber as ideias que estavam sendo plantadas. E quais são as filosofias por trás dessa história? A saga Divergente está embebida em 3 linhas filosóficas bem marcantes: humanismo secular, pós-modernismo psicológico e uma forma moderna de transhumanismo ético. O humanismo secular aparece quando o filme propõe que o ser humano pode construir uma nova sociedade sem Deus, apenas organizando melhor seus próprios comportamentos e virtudes. O pós-modernismo psicológico se revela no abandono de identidades fixas. As facções representam rótulos, mas a heroína é aquela que rompe com eles. Não existe verdade absoluta, nem essência estável. Cada um pode ser o que quiser. E o transhumanismo ético se evidencia com a introdução de manipulações genéticas, drogas que alteram a mente, simulações de realidade e a promessa de uma humanidade melhorada, fora dos padrões naturais. E o que essa saga está ensinando? Quais doutrinas ela propaga? Ela ensina que a solução para o mundo está dentro do próprio ser humano, que a salvação está na mente, nas decisões pessoais, na superação dos rótulos impostas pela sociedade. A ideia de pecado é inexistente, Deus é completamente ausente, e o único mal real é o sistema. A protagonista se torna a salvadora por ser diferente, especial, divergente, quase como uma figura messiânica humanista. Mas não tem cruz, não tem redenção, não tem arrependimento. É a velha serpente dizendo: você pode ser o que quiser, você não precisa de Deus. E o que a Bíblia diz diante de tudo isso? A palavra de Deus nos mostra um motivo real do colapso humano: o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A solução para a humanidade não está dentro de nós, está fora de nós, e veio do alto. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A tentativa de criar um novo mundo sem Deus não é nova, já aconteceu antes e sempre termina em ruína. Salmos capítulo 2, versículos 1 a 3.
Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E de que lado essa história está espiritualmente falando? A saga Divergente está do lado da humanidade que quer recomeçar, mas sem reconhecer o Criador, que quer liberdade sem arrependimento, que quer justiça sem santidade. É a narrativa centrada no homem, onde a redenção vem por meio da resistência, da autodescoberta e da ruptura com qualquer estrutura moral imposta pelo Criador. E a velha serpente dizendo: você pode ser o que quiser, você não precisa de Deus. E a saga Divergente celebra justamente isso: olhos abertos, mas para uma liberdade que ignora a verdade. Uma busca por identidade que rejeita a identidade que Deus nos deu como criaturas. E como essa história se conecta com o grande conflito descrito em Apocalipse. Satanás precisa preparar o mundo para um último ataque contra Deus. Ele precisa convencer a humanidade de que Deus é o opressor, que o seu reino é uma prisão e que a verdadeira liberdade está em romper com ele. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu, e os consumiu. Para esse ataque final acontecer, o inimigo precisa de uma geração moldada por histórias como Divergente, onde Deus não aparece, onde a rebelião é virtude, e onde a libertação vem da negação dos padrões estabelecidos pelo Criador. E agora, eu te pergunto, você está sendo discipulado por Cristo ou doutrinado por filmes que te ensinam a romper com a vontade de Deus? Você crê que a solução para o mundo está na palavra de Deus ou em algum poder escondido dentro de si? A saga Divergente mostra um novo mundo, mas sem a cruz. A Bíblia nos mostra um novo mundo por causa da cruz. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Esse foi mais um conteúdo do Ministério O Caminho, preparado com zelo, oração e fé no Deus vivo que reina sobre toda a criação. Que o Espírito Santo te leve à verdade e que você escolha ser não divergente do sistema, mas separado deste mundo para o Senhor. Fica com Deus e até a próxima, se Ele quiser.